Bem-vindos a mais um vídeo de carro por assinatura para falar de mais uma empresa que vocês têm pedido muito. As famosas montadoras entraram no mundo de carro por assinatura e agora você também vai poder ter acesso diretamente dentro das fábricas aos carros por assinatura. Mas já tem um vídeo meu que eu vou deixar o card aqui para vocês falando o que eu acho desse mundo de carros por assinatura feito pelas montadoras. Tem alguns poréns que eu acho que vocês devem consultar lá antes de fechar um contrato. Então assiste esse vídeo aqui depois de assistir esse daqui. No final eu vou deixar um card dele para vocês, tá bom? Hoje vamos falar da Nissan Move, isso mesmo. A Nissan agora tem um serviço de carros por assinatura do grupo Nissan. Então você vai ter acesso aos carros da Nissan através da assinatura e o programa chama Nissan Move. Então bora lá direto ao conteúdo, te mostrar o que tem de poréns, detalhes do contrato para você saber se vale a pena ou não. E se você não sabe ou caiu aqui de gaiato e ainda não conhece o nosso canal é especializado em carros por assinatura. Então se você quiser saber tudo sobre esse mundo de carros por assinatura, fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai curtir. Já se inscreve aí no canal para você receber os vídeos e notificações de tudo que a gente faz por aqui. Já tem mais de 200 vídeos aqui no canal. Então vamos lá para esse comparativo das empresas, onde eu vou falar aqui detalhes sobre o contrato, sobre tudo dessa empresa. Mas eu não vou falar aqui sobre preços, porque preços variam. Se você quer ter acesso aos preços, não só dessa empresa, mas também de outras empresas, de todas as empresas do mercado, eu criei um sistema aqui na Trocar de Carro, que é para quando você precisar de trocar de carro, você vai procurar o meu sistema. Nesse sistema a gente unifica a cotação de todas as empresas do mercado. Então vou deixar um card aqui para vocês clicarem e falarem diretamente comigo no WhatsApp. Assim que vocês cadastrarem no sistema, já vai liberar a cotação. Aguardem um tempinho, que eu pessoalmente vou te chamar lá para dar detalhes dos carros, do contrato e te ajudar. Eu vou ser aquela pessoa que eu gostaria de ter tido quando eu assinei a minha Tiguan R-Line, está dentro aqui do tetão dela. Eu quero ser essa pessoa que vai te ajudar a conversar um pouco mais sobre esse mundo de assinatura e entender se é para você mesmo. Esse mundo de carro por assinatura não é para todo mundo. Então, bora lá pro conteúdo. A borda aqui do tetão da Tiguan, então a gente vai direto pro conteúdo. Vamos começar aqui então falando das formas de pagamento e as formas de contratação do serviço. Então vamos lá agora mostrar para vocês as formas de contratação e formas de pagamento da empresa. Ela aceita pessoa física e pessoa jurídica tanto no boleto quanto no cartão. Então isso é um diferencial. Normalmente pessoa física é mais difícil de aceitar boleto, então aqui sim aceita os dois tipos, tá bom? Um diferencial é que a primeira parcela ela é paga na assinatura do contrato, como se fosse uma garantia para que você tenha realmente acesso ao produto e reserve ali o produto. É assim como outras empresas, por exemplo, como o V1 Assinatura. Você paga a primeira parcela na contratação, esse veículo vai demorar um pouco para chegar para você. A segunda parcela você só paga depois de já estar utilizando o veículo. Então você não sai no prejuízo, mas a primeira parcela funciona como uma antecipação, tá bom? Vamos falar um pouco aqui sobre os carros. A empresa não tem carro à pronta entrega. Lá no site você vai conseguir consultar um campo lá de prazo de entrega. Só que tem um detalhe, tá? Em contrato consta 90 dias para a entrega do veículo, mais 45 dias. Vou pôr aqui na tela para vocês. Detalhe desse item lá do contrato é o item 3.1, mas no site tem um prazo especificado. Então lá no site eu encontrei carros com mais do que os 90 mais 45 dias que estão em contrato. Então é só um detalhe que talvez eles precisaram colocar lá no contrato, que você precisa de ficar ligado, mas que não faz tanta diferença assim. Então, em resumo, o carro não está pronto entrega, é um carro para pedido. E aí vem um problema, a empresa não tem carro provisório, ou seja, enquanto você espera o seu carro chegar, carros provisórios são para isso, né? É para você aguardar a entrega do seu veículo 0 km. Enquanto você espera o carro chegar, você vai ficar a pé, não tem um outro veículo para substituir esse veículo para que você aguarde o seu chegar. Então, ponto negativo, normalmente as empresas que tem um carro para pedido te oferecem um veículo para você aguardar o seu definitivo. Então, tem que sincronizar aí, porque se você precisa de carro, você vai ter que se virar de outra forma. Carro reserva. Tem carro reserva, mas ele é limitado, tá? É um veículo 1.0 com ar-condicionado durante 7 dias para sinistros, não vale por caso de manutenções. Ou R$500 em bônus para aplicativos de transporte, tá? Então você pode escolher ou o carro reserva ou o bônus nos aplicativos de transporte. Entrega em casa? Não entrega em casa, tá? A retirada ela é feita em uma das concessionárias que você vai escolher na hora da contratação. Então isso tem que ficar esperto. Mas a área de cobertura é em todo o Brasil. Então você vai ter que retirar na concessionária, vai ter que fazer as revisões na concessionária, mas você pode contratar de todo lugar do Brasil, você vai ter que ficar responsável por ir lá na concessionária. E aqui agora vem o ponto de maior atenção aqui no contrato dessa empresa, que é sobre as manutenções. Muito cuidado. Essa empresa não oferece nada de manutenção. Sim. A manutenção corretiva é normal não ter nas empresas, né? Elas fazem normalmente só a básica. Mas aqui, para piorar, só troca pneu em contratos acima de 36 mil quilômetros, o que eu não concordo com essas cláusulas
cláusulas de quilometragem de pneu fixa, vocês sabem, aqui na Tiguan já troquei 4 pneus e o carro não está nem com 30 mil quilômetros, sendo que 2 dos pneus, por não ter feito rodízio, acabaram com 16 mil quilômetros. Fiz a troca perto dos 19, que foi o tempo de pedir o pneu chegar, e já fiz uma outra troca agora com 30 dos outros 2. Então a Tiguan já tem 4 pneus novos antes dos 30 mil quilômetros. Se eu tivesse nessa empresa, eu teria pago os 4 pneus. Isso está errado. Nem todo carro tem o mesmo gasto de pneu. Um SUV não gasta pneu igual um Kwid, vocês concordam? Então isso aí é uma coisa que precisa ser analisada. E aí, para piorar, é a única empresa do mercado que não cobra alinhamento e balanceamento. Isso para mim é absurdo. Então o carro por assinatura deve conter todos esses itens. Carro por assinatura deve conter todos esses itens. Não é para você se preocupar em pagar alinhamento e balanceamento do carro. Para mim não faz sentido isso. Se o carro é por assinatura, tem que estar incluso, no mínimo, o alinhamento, o balanceamento e as revisões básicas. E itens como, por exemplo, pastilha de freio, disco de freio, que são itens de desgaste do veículo, eu também acho que deveriam estar inclusos. E isso nem todas as empresas estão. Mas aqui, nem o alinhamento e balanceamento, que é mais comum, coisa de 100, 150 reais, está incluso. Então, fica ligado, porque se não fizer o alinhamento e o pneu gastar antes dos 36, você vai pagar o pneu. Troca de pastilha e discos de freios, aqui não troca, tá? Itens de suspensão, embreagem, alguma coisa relacionada, também não troca. Então, praticamente, a manutenção é toda por sua conta. Isso aqui, para mim, não faz sentido nenhum. Eles vão fazer a revisão básica, né, que é obrigatória. Alinhamento e balanceamento não vão fazer, vão trocar só os itens de revisão. Basicamente, troca de óleo, troca de filtro de óleo e filtro de ar, se tiver constando lá no manual. O que está no manual, eles vão trocar, tá? Aqui tem um detalhe que eu nunca tinha visto também, sobre os condutores. Tanto o condutor principal quanto o condutor adicional precisam ter mais de 21 anos. Até aí, tudo bem. Mas é a única empresa do mercado que pede 3 anos de CNH. Então, se você tirou a carteira aí com 25 anos, você só vai poder assinar um carro 3 anos depois, tá? Os condutores adicionais são ilimitados, mas caem na mesma regra aqui dos 3 anos de CNH. Vamos lá, então, para os detalhes contratuais. Por incrível que pareça, é uma das poucas empresas que tem valor fixo. Isso é a única vantagem aqui dessa empresa. Para não falar que ela é a única, a multa de rescisão antecipada é apenas 3 parcelas, também uma das melhores do mercado. Então eu diria que esses são os únicos 2 pontos aqui contratuais que essa empresa faz valer a pena essa empresa. Fora isso, eu ficaria muito com o pé atrás com essa questão da manutenção, tá? Então, não tem reajuste, o valor é fixo do início ao fim. Multa de rescisão antecipada, apenas 3 parcelas. O que é multa de rescisão antecipada? Quando você faz um contrato de carro por assinatura, você tem que escolher um prazo, 12, 24, 36, alguns carros nessa empresa, inclusive tem um contrato de 6 meses, o que também não é muito comum, é bem raro. Então, feita essa escolha, se você resolver entregar o veículo antes, por exemplo, pegou 36 meses e vai entregar com 12, você vai pagar 3 parcelas como uma multa, porque a empresa precificou aquele carro para ficar com você os 36 meses, tá? É isso aí que é a rescisão antecipada. Um item que eu tenho colocado aqui nos nossos comparativos, que é bem difícil de encontrar, é se é obrigatório pernoite em garagem fechada. Garagem fechada não é teto, tá? É portão. Então, sim, é obrigatório em todas as empresas que o veículo seja guardado em um local onde tem um portão fechando a sua garagem. Seu carro não pode dormir na rua no CEP de contratação, tá bom? Formas de medição e cobrança da quilometragem. Aqui vem uma bagunça da empresa que eu não consegui descobrir a real forma de medição e como é na prática, tá? Mas vamos lá, o que está no contrato, que é o que vale, a qualquer momento pode modificar e é isso que vocês têm que ficar atentos. Vou pôr então o item 1.3 para vocês na tela do contrato, em que consta que a medição pode ser feita a qualquer momento. Bem estranho, né? Eles podem te ligar de 10 em 10 dias, 5 em 5 dias para fazer medição de quilometragem. Para mim não faz sentido. Mas no site consta que a medição é a cada 6 meses, com acúmulo, tá? Pelo menos isso. Então, segundo o site, não consta em contrato, tem acúmulo entre as medições. Então, se você não usou, fica para o próximo período. Outra cláusula que tem sobre essa medição de km é que após 3 mil quilômetros de média mensal, o quilômetro excedente que vem escrito lá no seu contrato, que varia de carro para carro, ele é multiplicado por 4. Então, o que significa isso? Se o quilômetro excedente do carro que você contratou é 50 centavos e você lá contratou, por exemplo, 2 mil quilômetros, mas usou mais de 3 mil quilômetros de média no final do contrato, o que passou dos 3 mil quilômetros, você vai pagar uma multa de 4 vezes o valor do quilômetro excedente. Então, se foi 50 centavos, você vai pagar R$2 de km excedente do que passar dos 3 mil quilômetros de uso mensal médio, tá bom? Essa aí é a regra. Gestão de multa, 15% é o que tá lá no contrato. Você vai pagar uma multa de R$100, você vai pagar R$115. Então vamos lá agora para as proteções. Lembrando que carro por assinatura não tem seguro, tá? Algumas empresas fazem seguro. Aqui nessa empresa não deu para saber ao certo, mas parece que é um seguro, tá? Então é uma vantagem aí que te dá algumas proteções extras que eu vou explicar aqui, mas que também não abrange todas as coberturas. Não é uma vantagem ou desvantagem, digamos assim, é
é só uma informação, que a maioria das empresas de carro por assinatura tem uma proteção, por isso que eu chamo aqui de proteção e não de seguro, tá bom? Então vamos lá para os detalhes da proteção dessa empresa. Seguro de roubo e IPT. O carro tem incluso no valor da mensalidade seguro de roubo e IPT, mas é 6,5% da FIP do veículo. O que significa isso? O mercado cobra em média 5% do valor da FIP do veículo. Aqui, 6,5%, então 1,5% acima do valor de mercado, se você for comparar com outras empresas. Para sinistros, né? Então PT e roubo é bater o carro, não tem recuperação, ou roubar o carro, não tem recuperação. 6,5% do valor da FIP. Seguro de sinistros, ou seja, bateu e vai ter que arrumar o seu veículo. Também 6,5% do valor da FIP, já incluso terceiro. E aí uma vantagem aqui que tem uma das coberturas, né? O valor de cobertura é um dos maiores do mercado, com danos materiais e corporais de R$500 mil, tá? E não tem danos morais. Achei isso um pouco estranho, mas eu não achei essa informação, então tô pondo aqui como zero, porque não tem danos morais no contrato, tá? Já tá incluso nessa franquia de 6,5% da FIP, né? Então esse 6,5% é a franquia. Vou explicar um pouco mais o que é essa franquia, né? Deu PT no carro, o carro sumiu, você vai pagar 6,5% e contrato reincidido. No caso sinistro, bateu o carro, vamos supor que é um carro de 100 mil, R$6.500 que seria franquia. Se o conserto ficar abaixo de R$6.500, você não precisa pagar franquia, você vai pagar só o valor do conserto. Se ficar acima, você paga só R$6.500, tá bom? Mas nessa cobertura, apesar da empresa parecer ter um seguro completo e não só uma proteção no qual ela faz a gestão da frota, né? Eu não encontrei no seguro uma cláusula que conste danos da natureza. Então eu tô falando aqui que não tem cobertura de danos da natureza porque não consta em contrato, tá? Se tivesse, constaria em contrato. Tem cobertura de para-brisa e vidros com franquia reduzida, cobertura de faróis, lanternas e retrovisores também com franquia reduzida, mas não vale para faróis de LED, então cuidado com o carro que você escolher. E tem sim na frota alguns carros elétricos disponíveis, tá? Os carros que a empresa, a fabricante disponibiliza, estão lá para assinatura também. E aí vamos entrar aqui na parte de assistências, que por ser um seguro, me parecer ser um seguro, tem também algumas assistências a mais do que o normal, tá? Então, por exemplo, auxílio de pane seca, auxílio de troca de pneu, auxílio de chaveiro, não são itens comuns nos carros por assinatura, e aqui está incluso. O reboque é de 500 km, o que também é um valor muito bom. Tem auxílio estadia, ou seja, tá numa estrada, o carro estragou, eles vão deslocar o carro para arrumar, vão deslocar os passageiros também, não cuida só do carro, algumas empresas no mercado de assinatura cuidam só do carro, você tem que se virar ali para se deslocar. Muitas vezes é difícil de achar a locomoção no meio de uma rodovia, por exemplo. O problema não é nem pagar pela locomoção, é que você não vai achar um prestador de serviço que vai te buscar no meio da rodovia. Esse é o problema. Então aqui é o auxílio, não é o pagar pelo deslocamento nem pela estadia, tá? Então tem o auxílio estadia e tem o auxílio deslocamento de passageiros que vai te levar, você e sua família que estiver na estrada, até o local mais próximo. Resumindo, são esses os itens principais, e agora eu vou entrar em algumas observações minhas aqui sobre o contrato, tá? Então, principais detalhes, recapitulando aqui sobre esse contrato. Condutor, no mínimo 3 anos de CNH. Pode ser necessário também um calção como garantia do contrato para não negar o crédito. Não vejo isso como um ponto negativo, pelo contrário, eu vejo como um ponto positivo, tá? Por quê? Muitas vezes você teria o seu contrato negado, mas se você der um calção ali de 1, 2, 3 parcelas, eles devem liberar o veículo para você. Então isso é bom, não é ruim, tá? A primeira parcela é paga na assinatura do contrato. E aí vamos falar agora das pegadinhas desse contrato, nos quais me fazem não recomendar essa empresa para você ter um carro por assinatura. Por quê? Pelo valor dos carros que você vai encontrar no site da empresa. Cota aí comigo, cadastra no link que eu deixei em cima, o link vai aparecer aqui no final, o link tá aí na descrição também do vídeo, que você vai ver que tem veículos similares de empresas melhores do que essa. Então muito cuidado na escolha do seu veículo. Então vamos lá para essas pegadinhas. Então só cobre as revisões básicas que estão inclusas e nem alinhamento cobre. Isso torna essa empresa a pior empresa do mercado nesse quesito de manutenção. Cobertor de farol não vale para LED, importante, porque senão é uma pegadinha, você pega um carro com LED, não vai saber. Tem essa multa de 4 vezes o valor do KM excedente para quando você excede mais de 3.000 km, até aí tudo bem. É obrigatório, aqui é uma pegadinha que eu não gostei muito, tá? Agora vem uma pegadinha que me deixou assim bem triste. Quando você bate o carro e não atinge o valor da franquia, você pode consertar o veículo por fora, desde que seja um serviço bem feito. Na hora da entrega do veículo, você não tem nenhum problema. Eles vão fazer a validação, não foi nada que descaracterizou o veículo, o conserto ficou bem feito, tá aprovado, tá tudo bem, tá? Aqui é diferente, tá? Nessa empresa é obrigatório que o conserto seja realizado por ela, mesmo que não atinja o valor da franquia, tá? Vou pôr o item aí de contrato, é o item 9.4.10, tá? Se o conserto for realizado por fora, então você ralou o para-choque, pintou o para-choque e fazer isso por fora,
Quando você devolver o veículo, você vai pagar 20% da FIP do veículo. A gente está falando de um carro de 100 mil reais, 20 mil reais, qualquer conserto que seja feito fora da rede de concessionários, tá? E aí você sabe, né? Na rede concessionária o conserto é mais caro, então muito provavelmente já separa a franquia, qualquer totalzinho você vai pagar a franquia, tá bom? Outro item de detalhes aqui no contrato que é uma pegadinha, tá? Nessa empresa tem a possibilidade de antecipar parcelas do contrato. O que significa isso? Você vai pagar lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, até 18 parcelas. Então eu fiz uma simulação aqui com o melhor cenário, que é em 36 meses, antecipando 18 parcelas. Deu lá no veículo que eu escolhi, um sedã automático, é 44 mil reais de antecipação. Isso me dá um desconto de 17 mil reais, mais ou menos, no total do contrato. Esse desconto equivale diretamente, né, dividindo um pelo outro, mais ou menos 1,1%. Só que, se você não paga esses 44 mil reais de entrada, pega esses mesmos 44 mil reais de entrada e guarda numa renda fixa, a 0,95% da renda fixa estão pagando acima de 1% e devem melhorar ainda nos próximos anos, pelo menos, nesse primeiro ano de governo. Então, se você põe lá a 0,95, já bate essa taxa. Então, o que Bruno recomenda? Não faça antecipação. Guarde esse dinheiro com você, como uma reserva de emergência, para caso você tenha algum problema com o contrato, uma dificuldade, pagar uma franquia, você use esse dinheiro para você dar de entrada ou pagar esse valor dessa entrada, dessa franquia, do seu seguro, por exemplo. Se você tiver dificuldade de pagar uma parcela, 2, 3, 4, você vai ter esse dinheiro também e deixa ele aplicado num fundo de renda fixa. Vai te render mais do que os 1,1% ao mês. Se você quer usar o dinheiro para pagar a sua parcela, né, ou seja, você quer dar entrada para diminuir a parcela, nos fundos de renda fixa você pode sacar todos os meses o rendimento. Então também vai valer a pena, tá bom? Vale mais a pena, então, você ficar com dinheiro para ser um fundo de reserva de emergência, aplicar num fundo de renda fixa, do que antecipar parcelas. Pegadinha do contrato, parece muito bom na hora que você olha lá 17 mil reais de economia, mas não é, tá? Fiquem espertos. E aí vamos falar aqui agora dos principais diferenciais, tá bom? Seguro com assistência e franquias reduzidas para farol, retrovisores e lanternas. Isso é um pouco raro no mercado, então é ponto aí para essa empresa. Existe um seguro de proteção financeira para caso de perda de renda. Então, se você é um CLT da vida, se você perder o seu emprego, esse seguro vai cobrir essa parcela, tá? Do seu veículo. Mas tem umas limitações que você precisa consultar e custa um valor lá, por exemplo, de um Kwid vai custar mais ou menos R$80. Tem um outro seguro que é um seguro de franquia. Ou seja, você paga um valor lá, do Kwid lá estava dando também perto de 90, 100 reais, e você, se bater o carro, não precisa de pagar franquia. Então tem que analisar, não acho que vale a pena também esse de franquia do seguro, é melhor ter o dinheiro guardado, aplicado, rendendo, vai render mais do que esse valor que você vai pagar mensal. Mas se você não tem dinheiro, talvez valha a pena fazer o seguro, se você quer uma previsibilidade aí durante o seu contrato. É a única empresa que eu vi essa questão do seguro de franquia, tá? Para o meu carro seria ótimo, porque custa 12 mil reais a franquia. O próximo carro que eu contratei custa mais de 20 mil reais a franquia de seguro. Então eu talvez contrataria, mas eu acho que seria um preço exorbitante também, talvez não valha a pena. Então existe um seguro também para franquia do seguro, um seguro da franquia do seguro, qual isenta você de pagar essa franquia em caso de sinistros, tá bom? Então esses são os detalhes da empresa. Vou deixar os cards aqui agora para você. Um card falando especificamente sobre carros por assinatura, tudo sobre esse mundo de carros por assinatura. Aqui um comparativo de todas as empresas de carro por assinatura. Quer falar comigo pessoalmente? Cadastre-se aqui nesse quadradinho para que você tenha acesso às cotações de todas as empresas. Lembrando que eu não recomendo essa daqui porque tem opções melhores. E aqui, inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse daqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!